Provavelmente você já ouviu falar no termo violência doméstica, né? Mas será que você sabe o que é, de fato, a violência doméstica? Será que ela acontece só quando ocorre a agressão física? Bom, de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Justamente por essa percepção da maioria das pessoas de que só há violência doméstica quando o agressor chega a bater ou machucar fisicamente uma mulher, muitas não percebem quando estão passando por essa situação ou até mesmo têm medo de denunciar por não ter chegado a esse ponto. Do you want to call the cops now? It's not too late. And say what, that he didn't hit me? And they hate the way you shine. Before they bite, they bark. I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you. Before they hit you, they hit near you. Trying to hide inside of it and hide how much it hurts. It grows like mold. Let 'em Então, uma das coisas que me marcou muito quando a gente entrou aqui é que a orientação era: você tem que tentar falar o máximo de coisas possíveis para ela da primeira vez, porque pode ser que essa mulher não volte. E onde a interseccionalidade entra nessa questão? Knudsen traz a ideia de interseccionalidade como uma teoria que analisa de que forma as categorias sociais e culturais se entrelaçam. As relações entre gênero, raça, etnia, deficiência, sexualidade, classe e nacionalidade são examinadas em vários níveis com o intuito de explicar as diversas desigualdades que existem na sociedade. A ideia de interseccionalidade fica nítida ao analisar a questão da violência doméstica no Brasil, onde as mulheres negras são as principais vítimas de homicídio e a maioria das mulheres vítimas de violência doméstica são pardas e pobres. Apesar de a maioria dos estados não informarem a raça das mulheres vítimas de violência, o jornal G1 divulgou em setembro de 2020 dados que comprovam que, de acordo com o levantamento do Monitor da Violência, 75% das mulheres assassinadas até o primeiro semestre de 2020 no país eram negras, levando em conta todas as mulheres vítimas de homicídio doloso, incluindo feminicídio, lesão corporal em contexto de violência doméstica, estupro e estupro de vulnerável. Os resultados mostram que 3 em cada 4 mulheres mortas no Brasil são negras, que estas compõem 3 a cada 5 mulheres mortas por feminicídio, além de serem metade das vítimas de estupro, metade das adolescentes e crianças vítimas de estupro de vulnerável e metade das mulheres vítimas de lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Mas, por exemplo, se você me perguntar se aqui a gente atende a maioria negra, eu tô falando de dado mesmo, né? Eu não vou ter como te falar, porque a gente não tem. Agora, se você pode me perguntar assim, qual é a sua experiência, intuitivamente, né? Qual a sua percepção, aí eu posso te falar que realmente existe, a maioria aqui é de baixa renda, né? E não que a gente não atenda as outras rendas, tem também, mas a maioria realmente é de baixa renda. E também tendendo a ser mulheres negras e pardas. Mas o que a gente observa é que essas mulheres elas estão numa situação de vulnerabilidade muito maior, de forma não só a questão de gênero, mas a questão econômica, a questão de estudo, então isso é como se fossem fatores de risco para essa mulher. A violência de gênero é democrática, né? Porque ela acontece em todas as classes sociais, em todas as escolaridades, isso é de fato. Mas a gente não pode esquecer que raça, classe social, são fatores de risco. Em mais um trecho da nossa entrevista, é possível vermos como a intersetorialidade atua também nessa questão. E aí, inicialmente, o nosso trabalho é fazer o acompanhamento, acolher essa mulher, né, que chega aqui ou encaminhada por algum serviço, como delegacia, fórum, Ministério Público, Conselho Tutelar, UBS, né? Importante lembrar como uma falha da nossa legislação, um trecho trago pela nossa entrevistada sobre a falta de atenção e de compromisso com as crianças que também são muito afetadas nesse contexto de violência doméstica. A gente identifica que a gente vê que o impacto da violência para as crianças é muito grande. E muitas vezes os pais, a mãe quanto o pai, eles não percebem isso. Ou às vezes percebem, mas
estão tão envolvidos no problema deles que eles não têm esse olhar de cuidado para as crianças. E aí a dificuldade é que não existe assim um protocolo, não tem nada que seja oficializado no sentido de essas crianças terem um atendimento psicológico. E às vezes até psiquiátrico também é muito difícil. Aqui em Planaltina não tem atendimento psicológico para as crianças. Então o que a gente faz é passar o contato de clínicas sociais, ou a gente encaminha para o conselho tutelar, que vai fazer a mesma coisa, vai encaminhar para essas clínicas sociais. E aí o acesso, como é que é? Aqui no Brasil, a criança ela não é vista como vítima se a violência não for direta para ela. Mas nos outros países, ela não precisa ser vítima direta. Basta ela estar no contexto, ela já é considerada vítima. Por fim, é indubitável a urgência de políticas públicas interseccionais de combate à violência contra a mulher, crescente principalmente no contexto de pandemia entre mulheres negras e pardas. A interseccionalidade não atua no sentido de anular a questão da violência contra as mulheres brancas ou de classe média alta, mas sim de entender a realidade da maior parte das vítimas negras, pardas e pobres, atuando de forma a dar-lhes o suporte para diminuir a sua vulnerabilidade e dependência aos agressores. Barbosa salienta a necessidade de entender a importância dos debates interseccionais no cenário atual, a partir do entendimento de que os marcadores não são compreendidos isoladamente, nem se propõem a uma mera adição de discriminações, mas sim abraça-se a complexidade dos cruzamentos dos processos discriminatórios e, a partir daí, se busca compreender as condições específicas que deles decorrem. Obrigada.